Olá, amigos. Veremos hoje a aula número 9 do nosso curso Introdução ao Estudo do Espiritismo, abordando o tema Precursores do Espiritismo, primeira parte. Nosso curso está à disposição em nosso blog Kardec Sempre, cujo endereço eletrônico pode ser visto no rodapé desse slide. https://kardecsempre.blog. Quando falamos em precursores, estamos nos referindo a propostas filosóficas ou fenômenos mediúnicos ocorridos antes de Kardec. Então, nós veremos que Sócrates e Platão, mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo, já tinham propostas semelhantes àquelas que os espíritos trariam a Kardec na codificação do Espiritismo, a partir de 1857, quando é publicada a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, nós daremos nesse item do curso ênfase a essas ideias de Sócrates e Platão, e seremos bastante breve com os demais precursores, como Emanuel Swedenborg, Edward Irving, Andrew Jackson Davis, as irmãs Fox e Daniel Douglas Hall. Bem, então vamos começar com Sócrates e Platão, os dois grandes precursores realmente do Espiritismo. Sócrates, da mesma forma que Jesus, não deixou nada escrito por ele mesmo. Da mesma forma que nós só conhecemos os ensinamentos de Jesus pelo que os discípulos escreveram, também só temos conhecimento de Sócrates pelo que escreveu seu discípulo Platão. E também como Cristo, Sócrates teve uma morte de criminoso, como se fosse um criminoso, porque ele também atacou as crenças da época e colocou a virtude acima da hipocrisia e dos rituais que eram praticados e defendidos pelos fariseus da época. Do mesmo modo que Jesus, Sócrates também foi acusado por esses fariseus da época, que o acusavam de estar corrompendo o povo com seus ensinamentos. Sócrates defendia o Deus único, contrariando a pregação da época, que era a existência de múltiplos deuses. Sócrates defendia a imortalidade da alma, a vida futura, e tudo isso entrava em conflito com o politeísmo, que era o que acontecia na época. Julgamos conveniente, então, disponibilizar aqui o texto de Kardec publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar a concordância desses princípios de Sócrates e Platão com os princípios do cristianismo e do espiritismo. Então, vamos em frente. Nós não vamos nos deter em todos os pontos desse material, desse texto de Kardec,
seria muito extenso, mas ele está à disposição na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A maior parte do texto está colocado aqui nessa aula, de forma que poder-se estudar esse capítulo através dos slides que aqui estão. Mas vamos então começar vendo um resumo da doutrina desses dois grandes filósofos da Grécia Antiga. Vamos começar pela colocação: o homem é uma alma encarnada. Então, segundo Kardec, não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência entre princípio inteligente, no caso a alma, e o princípio material, o corpo. Além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar e de sua volta a esse mundo após a morte do corpo. Ou seja, os dois filósofos gregos já viam o ser humano como um ser duplo, um ser composto de alma e corpo. Como Jesus via, como o Espiritismo também vê, com a diferença em relação ao Espiritismo que nós acrescentamos o corpo espiritual. Então, no Espiritismo não é um ser duplo, é um ser triplo. Mas aqui é interessante vermos que 400 anos antes de Jesus, Sócrates já dizia que o homem é uma alma encarnada e que o espírito sobrevive à morte do corpo. Então, diz Sócrates, diz Platão, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo, porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Então, aqui, o indivíduo pode se apegar ao corpo, ao mundo material, e aí tudo está sempre mudando, sempre é impermanente. Não se pode ter certeza do que vai acontecer, não se pode ter certeza do futuro. Então, o mundo material nunca está estabilizado. Então, quem se apega ao mundo material vive permanentemente tenso, preocupado com o futuro, vive sofrimentos que ele mesmo causa. Já aqueles que se apegam à alma encontram um futuro estável, de paz, puro, eterno. Então, a verdadeira vida, a exemplo do que ensina o Espiritismo, também ensinava Sócrates e Platão. A verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida material, não é a vida na matéria. Vemos aí que existe uma semelhança enorme entre a filosofia de Sócrates e o Espiritismo. Então vamos a mais um item de concordância entre o Espiritismo e a filosofia de Sócrates. Diz Sócrates, enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se achar mergulhada nessa corrupção, ele está dizendo que o corpo corrompe a alma, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos
pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais, o corpo nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras, de mil tolices, de maneira que, com o corpo, é impossível nos tornarmos ajuizados, sequer por um instante. Então, o que Sócrates está dizendo, e Platão, é que o nosso corpo dificulta as percepções do nosso espírito. Nós gastamos muito tempo com o nosso corpo, nós temos que cuidar dele, de sua higiene, de sua manutenção. Ele adoece, ele absorve boa parte do nosso tempo e ele, quando nós estamos apegados a ele, nós estamos limitados, nós corremos o risco de ficar muito presos à matéria, de ficar muito presos ao mundo de relação. E isso pode nos levar à contramão do que de fato é importante na vida, que é cuidarmos do espírito, né? Então, veja o que ele diz. Ao demais, o corpo, nos enche de desejos, de apetites, de temores. Nós temos medo do futuro, nós temos medo de sofrer fisicamente, nós temos medo de morrer, né? Então, nós criamos mil quimeras por causa do corpo, né? E de mil tolices, porque, na realidade, não há necessidade desse sofrimento todo. Porque se nós ficarmos doentes, é uma necessidade que nós temos que passar por aquilo. É uma provação que Deus está colocando em nossa frente. Então, nós precisamos passar por isso, então vamos passar, não é? Não vamos ficar nos apegando à dor, ao sofrimento, vamos entender com resignação que é necessário que passemos por isso, né? E aí a gente vai acabar passando até com certa alegria pelos momentos difíceis da vida, e vamos colher esses frutos após a morte do corpo, quando seremos livres, seremos libertos, né? Prosseguindo, diz Sócrates, a alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. E erra, então, disse, em torno dos monumentos, dos túmulos, etc., né? Então, segundo o Espiritismo, após o desencarne, as almas podem nem perceber que estão desencarnadas e ficam vagando em torno de sua casa, de seus familiares, ficam perdidos. Ao desencarnarem, podem também ter constantemente a visão daqueles a quem prejudicou, o que cria imensos sofrimentos, imensos remorsos. Então, o indivíduo desencarnado acaba tendo uma vida de solidão, uma vida isolada, uma vida de sofrimento, não porque alguém lhes castigue, mas porque a própria consciência mostra os males que causou, ou o indivíduo não percebe que já faz parte de outro mundo, que não pertence mais ao mundo material, mas fica ligado a ele, estranha que as pessoas não o reconheçam, não conversem com ele, e tudo isso acaba somente quando o indivíduo tem uma nova reencarnação.
Então, o fim do sofrimento para muitos espíritos é uma nova encarnação. É claro que isso se aplica a espíritos atrasados, a espíritos maus, a espíritos que nunca se apegaram de fato durante a última encarnação à vida espiritual, sempre levaram uma vida ligada à matéria, ligados aos prazeres, ligados aos valores materiais. E como sempre acontece, ao desencarnar, a pessoa continua presa aos valores que tinha durante a encarnação. Se era materialista, fica lá preso à matéria. Se era um ser egoísta, que sempre olhou só para si, ao desencarnar fica do mesmo jeito, continua olhando só para si, mas então permanece numa solidão tremenda, pois como está voltado para si, não percebe o mundo em sua volta, sente-se solitário, sente muito sofrimento. E Sócrates diz, então, sem dúvida, isso quando o espírito vai tornar a encarnar. Ele desencarnou, ficou um tempo vagando ou em sofrimento, e aí ele vai encarnar de novo. E Sócrates diz, então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam o objeto de suas predileções. O Espiritismo também defende isso. É muito comum, quando o indivíduo desencarna, ele leva consigo todos os seus hábitos, todos os seus valores éticos, seus valores morais. É isso que a pessoa leva quando desencarna. O resto fica tudo aqui. E esses valores éticos, valores morais, é que vão definir, em grande parte, o que acontece com o espírito no plano espiritual. E quando ele volta a reencarnar, é claro que esses valores continuam com ele, porque esses valores fazem parte da alma. Ou nós modificamos esses valores, ou nós colocamos outros valores que os substituem, valores melhores, ou nós continuaremos sempre iguais. Então, quando reencarna, muitas vezes o indivíduo repete todos os erros da última encarnação, tudo que ele fazia, ele continua fazendo, porque ele não está empenhado em substituir esses valores por outros. Ele continua achando que a vida é a matéria, que a vida é gozar os prazeres da matéria, quando na realidade a vida é utilizar a matéria para o crescimento espiritual. É esse o objetivo da encarnação. É permitir um convívio social que nos submetam às provas, às expiações, aos exemplos que necessitamos ver de espíritos melhores do que nós, que têm uma vida moralmente saudável, sadia. Então, é essa a função da encarnação, não é? Nos oferece um mundo em que seres de diferentes evoluções espirituais convivem e um apoia o outro no seu crescimento espiritual. Essa função da encarnação que Sócrates já via e já entendia com clareza em sua doutrina. Vamos então um pouco à frente. Diz Sócrates, após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio,
que nos fora designado durante a vida, o anjo da guarda, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. Então, Hades é um deus que, para os gregos, governava o submundo em que os mortos eram julgados. No julgamento, esses mortos podiam ser libertados, quando eram bons, ou podiam ser deixados com as fúrias. As fúrias eram entidades perturbadoras que causavam sofrimento aos mortos. Então, as almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, eram reconduzidas para a vida em múltiplos e longos períodos. Então, aqui está, né? Daimon, demônio, naquela época, era utilizado para designar qualquer tipo de espírito, espíritos bons, superiores, anjos, né? Então, aqui no caso, quando ele fala de gênio, daimon, demônio, ele está se referindo ao anjo da guarda da pessoa, que sempre é um espírito superior, uma ordem acima do que é o protegido. Então, esse espírito anjo da guarda, ele é no mínimo um espírito bom, aquele espírito que só tem desejos bons, que só tem virtudes, não tem mais vícios, paixões. Então, isso é que era chamado de daimon, de demônio, né? E aqui fica bem clara a doutrina da reencarnação, né? Após o julgamento por esse Deus dos mortos, o indivíduo podia passar um tempo em sofrimento para depois reencarnar, ou podia ter uma vida feliz, reencontrando seus familiares, seus amigos, aqueles com quem convivia, em uma situação então de felicidade, e para depois tornar a reencarnar. Vamos para frente, que tem bastante coisa para ver ainda, não é? Então, outra colocação de Sócrates, a preocupação de Sócrates e do Platão era ensinar que é preciso tomar o maior cuidado com a alma, muito menos do que com a vida material. Porque a vida material não dura mais que um instante. E a vida espiritual dura a eternidade, ou seja, não tem um término, não tem um fim. Então, é a mesma colocação que os espíritos fazem no espiritismo, não é? Nós temos que cuidar da alma e não nos preocuparmos com as coisas da matéria. É claro que a matéria é necessária para nós desenvolvermos o nosso corpo, para nós convivermos com outros, mas ela é um instrumento, ela não é o objetivo da vida, ela não é a finalidade da nossa vida. Mais uma colocação de Sócrates: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Essa é a postura do materialista, né? Tudo vai acabar, então eu não preciso ser uma pessoa que segue a ética, que segue a moral,
que se preocupa com o próximo, porque nada disso vai ter importância para o materialista, porque vai tudo acabar mesmo. Né? Por que eu vou me preocupar com o próximo, que eu vou dividir o que eu tenho, se tudo isso vai terminar com a minha morte? Né? É claro que tem materialista que pensa diferente, que é ético, que é moralista, por razões diferentes daquelas que nós sentimos, né, que nós temos. Mas a grande maioria, ao se preocupar só com a matéria, não vê muita necessidade de se preocupar com o futuro, com o que vai acontecer após a morte, porque para eles acaba tudo com a morte. Posição muito semelhante à que nos é trazida por Allan Kardec e pelos espíritos. Vamos para mais uma. O corpo conserva, Sócrates falando, o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda, evidentes, os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. É exatamente o que o Espiritismo afirma, não é? Uma concordância muito grande com o Espiritismo. Agora, veja a beleza desse trecho que o Sócrates vai colocar. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homens de bem. Essa é uma conversa do Sócrates com os discípulos quando ele estava preso. Então, Sócrates defende aqui exatamente o que Jesus vai dizer 500 anos depois, 400 anos depois, que não se revida o mal com o mal. É preferível sofrer a agressão do que cometer a agressão, né? Então, é preciso ser uma pessoa de bem. Não basta parecer uma pessoa de bem. Parecer uma pessoa de bem pode enganar muita gente, mas não engana a própria consciência. E é a consciência do homem quem vai cobrá-lo após a morte. Não existe ninguém relembrando nossos atos, nossos erros. Somos nós que vamos relembrar. Somos nós que vamos buscar na nossa consciência involuntariamente. A nossa consciência vai falar com a gente após a morte e nós vamos, não porque alguém está nos castigando, nós vamos colher os frutos das nossas ações, porque elas estão gravadas em nossa mente, em nosso espírito. Seguindo, nunca se deve, diz Sócrates, nunca se deve retribuir com outra uma injustiça. Quer dizer, não se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que
admitam esse princípio. Isso Jesus disse, cansou de dizer. Outra que Jesus disse, cansou de dizer, é pelos frutos que se conhecem a árvore. Toda a ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provém o mal, de boa quando dê origem ao bem. A árvore boa dá frutos bons. Nós podemos saber, de fato, como é aquela árvore, vendo os frutos que ela produz. Se o indivíduo só produz obras boas, ele é provavelmente um homem bom. A riqueza de Sócrates, aqui, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. O que é nosso? É o nosso espírito. É o nosso mundo espiritual, os nossos valores, o nosso mundo íntimo. Então, quem ama a riqueza não consegue amar ao espírito, à espiritualidade. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. A gente às vezes não conhece o que nós somos, mas mais estranho do que nós mesmos para nós são as coisas materiais. E para encerrar, vamos ver que duas colocações rápidas de Sócrates. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios trazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforço por se lhe assemelhar, por ser semelhante a Deus. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Deus olha a nossa alma, Deus nos preocupa com as nossas oferendas, a não ser que sejam as oferendas das coisas boas que a gente faz, dos nossos bons valores, da nossa caridade, do nosso amor ao próximo. E essas oferendas são aquelas que agradam a Deus. Verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Essa é a nossa obrigação, tanto na doutrina de Sócrates como na doutrina de Allan Kardec. Ficamos aqui, nós continuaremos a aula Precursores em nossa próxima aula. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Muita paz.